Bom dia, aluno oitavo ano. Vamos corrigir nossos dois últimos tópicos, o sexto, o sexto e o sétimo tópico, que falam sobre a América Anglo-Saxônica. Então, o módulo 6 fala sobre a formação da América Anglo-Saxônica, então, formado pelos europeus, formado pelos indígenas, pelos africanos e pelos imigrantes, Os indígenas, os nativos, que sempre foram massacrados ao longo da história dos Estados Unidos, não somente dos Estados Unidos, mas sim de todo o continente americano. Bom, e quais são os principais fatores que levam as pessoas a migrar para os Estados Unidos, Quais são os fatores, que levam a esse processo migratório? Principais fatores de repulsão da Europa e dos países subdesenvolvidos são as guerras, o desemprego, as perseguições políticas, étnicas ou religiosas. Então, esses são os fatores que levam uma pessoa a se aventurar na América Anglo-Saxônica. Perseguição política, que existe ainda em pleno século XXI, perseguição étnica e perseguição religiosa. Os povos formadores da América Anglo-Saxônica, a imigração britânica e também francesa, no caso do Canadá. Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, O Canadá foi colonizado tanto pelos ingleses como os franceses, daí ser um país bilíngue. Mas existe uma diferença grande, na população de origem francesa e a população de origem inglesa dentro do Canadá. Os indígenas, população original das Américas, onde sofreu com o genocídio, ali no processo de colonização dos Estados Unidos, ali, principalmente ali na margem para o oeste, a minoria étnica e demográfica. Hoje, os nativos, os indígenas americanos, é uma minoria da sua população. Os africanos, escravidão fortemente associada às plantations, lembrar o conceito de plantations, grandes plantações, grandes propriedades, uma única cultura chamada de monocultura e destinado ao mercado externo, no qual utilizava a mão de obra escravocrata. Houve escravidão também nos Estados Unidos? Sim, houve, principalmente no sul dos Estados Unidos, no sul do território. Bom, ainda no sul dos Estados Unidos, observa-se lutas pela igualdade civis. Essas lutas iniciaram na década de 60 com Martin Luther King e Malcolm X. Será que essa política de segregação social acabou dentro dos Estados Unidos ou será que ainda existe? Imigrantes e políticas imigratórias recentes. Atração devido ao crescimento econômico e à cultura globalizada. Os Estados Unidos, o Eldorado, Quem não quer morar nos Estados Unidos, quem não quer trabalhar nos Estados Unidos? Mas será que os Estados Unidos é isso tudo? Busca por melhores oportunidades de estudo e trabalho. Século XXI, contraste entre políticas imigratórias dos Estados Unidos, que existe uma política restritiva, e no Canadá, que existe uma política receptiva. O Canadá não é um país fechado para os imigrantes. Em relação ao módulo 7, fala da produção agrícola dos Estados Unidos, do Canadá, no qual usa-se o sistema intensivo, uma agricultura mecanizada, propriedades historicamente distribuídas, os campos são especializados, chamado de belts,
E observa-se dentro da América, né, dentro dos Estados Unidos e Canadá, uma política, né, para proteger a sua agricultura, onde o Estado se faz presente, fornecendo subsídios para os seus agricultores, né, o que vem caracterizar uma política de protecionismo agrícola. Encerramos assim o nosso módulo 6 e 7, na qual vamos executar as suas atividades. Bom dia e obrigado a todos.